Opa aí, beleza? Nesse vídeo você vai conhecer a história de um protagonista que finge ser fraco, mas na verdade ele é extremamente overpower. Ele disfarça seu verdadeiro poder para ser visto como um cara comum e mediano, mas quando a noite chega, ele sai das sombras para fazer justiça com as próprias mãos. O nome do anime é The Eminence in Shadow em inglês, ou em japonês, Kage no Ji Tsuryo Kusha ni Narita. Eu não consigo pronunciar, mas o nome do anime vai estar aí na tela e também na descrição. E antes de começar esse resumo, já deixa aquele like nervoso pra ajudar a fortalecer. Eu tô fazendo um resumo do episódio 1 e 2. Se quiser assistir a continuação, então se inscreve no canal e clica no sininho pra receber os próximos vídeos. Caso esteja vendo esse vídeo no futuro, a playlist e as continuações vão estar aqui na descrição. E bora pro anime. O episódio já começa como? Do jeito que toda família brasileira cristã gosta. Com uma bela novinha no grau, bem aparentada e com bastante saúde e vigor físico, metendo aquela ducha logo cedo. Depois ela se prepara para ir à escola e sai com seu motorista particular. Chegando lá, ela é cumprimentada pela maioria dos alunos, mas logo na sua frente está um aluno que ela não suporta de jeito nenhum, que é o Kageno. Mas mesmo não gostando, ela manda um bom dia pro rapaz e ele responde falando o nome dela errado. A Kane fala que o sobrenome dela não é Nishimura, e antes que pudesse corrigi-lo, o Kageno a interrompe se desculpando por ter esquecido. Então novamente ele fala outro nome que não tem nada a ver. Ela fica pistola e fala que o certo é Nishino, a Kane Nishino. Então ele fala que entendeu e sai fora falando o nome dela errado mais uma vez. A Kane observa que ele sempre errar o seu nome é os menores dos problemas. O que ela mais odeia é que mesmo quando seus olhos estão voltados para ela, ele está perdido em pensamentos, nunca olhando para ela de verdade, e isso é o que mais irrita. Vários colegas de Akane a cercam para lamber as bolas dela, já que ela iria estrelar em uma novela naquele mesmo dia depois de tanto tempo. Ela teve que dar uma pausa na sua carreira artística graças a um escândalo que aconteceu. Desde o incidente, ela vem se escondendo por trás de uma máscara, se fingindo de boa moça para que todos possam gostar dela. Depois da escola, ela tenta ligar para o seu motorista, só que ele não atende o telefone. Isso porque ele foi atacado por alguns bandidos no meio do caminho e morto. Como ele não vem, a Kane decide ir sozinha para casa. No meio do caminho, ela é atacada pelos mesmos homens que atacaram seu motorista. Um dos homens desce do carro e põe uma cueca para ela cheirar e desmaiar. Perdendo a consciência, a última cena que ela consegue ver é do Kageno. Mais tarde, ela acorda amarrada no local do cativeiro. Um dos sequestradores diz que o pai dela fez muitos inimigos e que não era bom ela ficar andando sozinha à noite. Um deles fala que assim que conseguir o dinheiro do resgate ela será liberada, mas o outro quer se divertir um pouco antes, enquanto tira a roupa dela, e lembra que essa é a segunda vez que ela é sequestrada. A primeira foi quando aconteceu aquele escândalo que afastou ela dos palcos. O Kageno estava do lado de fora observando tudo, e veste uma fantasia com uma touca ninja para invadir o local. Já no telhado, ele quebra o vidro e pula para dentro deixando o bandido em choque, e falando que ele era o elegante matador de bandidos. O bandido acha aquilo bem ridículo e aponta sua pistola pro guerreiro, que revida tacando um pedaço de vidro, que fincou na mão do cara o desarmando. O Kageno consegue jogar ele no chão e finaliza o bandido esmagando a sua cabeça. O outro sequestrador reconhece as habilidades do Kageno e larga a pistola no chão para sair no soco com ele. Desde que ele foi expulso do exército, estava entediado demais sequestrando garotinhas com amadores. O Kageno fica empolgado porque sempre quis lutar contra um soldado que é mais experiente em batalhas. Então ele puxa uma faca e avança na direção do Kageno, que consegue desviar dos ataques. Mas uma dessas investidas acabou cortando ele. Em mais uma investida, o bandido corre em direção ao Kageno, mirando sua faca nele. Só que o moleque conseguiu defender usando uns pés de cabra, enquanto filosofava sobre as vantagens de usar essa arma. Ele ainda consegue trocar na porradaria pura e bruta com o Kageno, então ele decide mostrar o seu verdadeiro poder pro bandido, que é inverter o lado do pé de cabra, e começa a macetar o bandido quebrando seu braço e depois dando uma na cara pra ficar esperto. Ele corre pra pegar a arma, só que o Kageno consegue parar o bandido e finaliza o cara. Então ele solta a garota e fala que ela tenha mais cuidado da próxima vez. Já livre, ela chama a polícia na cal pra resgatar ela, e graças aos contatos que o pai tinha, o caso acabou sendo abafado e não indo a público. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, a Kane é cumprimentada pelos seus colegas de escola e na sua frente está o Kageno. Ela dá bom dia e ele responde falando seu nome certo pela primeira vez. Pronta para corrigir ele, ela percebe que ele de fato acertou seu nome, ficando chocada, e percebe que agora ele estava olhando para ela de verdade. Enquanto ele sai vazado, ela percebe que ele também esconde uma coisa da mesma forma que ela, vivendo por trás de uma máscara. Na manhã seguinte, o noticiário informa que Minoru Kageno foi atropelado por um caminhão e infelizmente não sobreviveu. Nas últimas lembranças de Kageno, ele se lembra que sempre sonhou em ser um herói e que passava os dias treinando para ser cada vez mais forte, enquanto na escola ele era apenas um personagem de fundo que não chamava muita atenção. Mesmo que se tornasse o mais forte do mundo, ainda podia morrer por armas de fogo ou ser vaporizado por um míssil. Seu maior desejo era superar seus limites e ser invencível com um poder tão avassalador como o de uma bomba atômica, se tornando a eminência na sombra.
sombra. Após a sua morte em um acidente de caminhão do Isekai, ele renasce em um outro mundo, como filho do barão aristocrata Kageno. Ainda com as suas memórias intactas da vida passada, junto com os seus objetivos, ele sente que ali no ambiente existe magia no ar, e que pode conseguir desenvolver um poder avassalador que tanto sonhou. Então ele percebe que soltou um barrão sem querer e começa a chorar. A nova família do Kageno tem criado Cavaleiros das Trevas por gerações, que são guerreiros que aprimoram suas habilidades físicas por meio de magia, e todos da família têm grandes esperanças no prodígio e herdeiro da família Kageno, que não é o Prota, e sim a sua irmã mais velha. Escondido na sombra da irmã talentosa, ele cresceu como um Cavaleiro das Trevas comum, que não chamava muita atenção por suas habilidades, mas a verdade é que ele esconde sua real identidade de todo mundo. À noite ele sai para caçar bandidos como um justiceiro. Um dos bandidos fala para ele não ficar se achando tanto, e dá um tiro em direção ao Prota, que desvia facilmente. Usando sua espada de slime, ele derrota o bandido e fala que quer todo o dinheiro deles enquanto faz uma limpa no resto dos criminosos. Só que o bandido chega atacando o Kageno por trás, que defende de um jeito bem B10, dizendo que se ele mandar bem, vai conseguir durar 2 minutos. O bandido fala que ele é um mestre do Bushinryu, atacando o Prota com a sua espada, só que ele é fodelão demais e estava só zoando, fatiando o cara em várias partes rapidamente. Então ele olha para os bandidos mortos e fala que vingou seus amigos da caravana que eles tinham roubado. Agora ele vai fazer um bom uso dos presentes que seus amigos deixaram para ele. Ele percebe que no meio das coisas que os bandidos roubaram, tinha uma gaiola com uma criatura toda estranha que estava apodrecendo, mas continuava viva. Então ele percebe que a criatura estava possuída e que sua magia estava sobrecarregada. Ele dá um sorrisinho sacana e vê que pode fazer uns experimentos usando todo tipo de magia naquela criatura sem se machucar. Depois de um mês, ele finalmente conseguiu conter a sobrecarga mágica do bicho, que acabou retornando à sua forma original, que era de uma elfa belezinha do jeito que a gente gosta. Antes da elfa acordar, ele decide na correria o que fazer e se apronta para fazer uma apresentação B10 para ela. Quando ela desperta, o Kageno fala que quebrou a maldição que ela tinha, e que essa maldição foi colocada nos descendentes de heróis. Mas a verdade é que ele tirou essa história da bunda, ele inventou isso daí. Então ele mostra um livro de ficção sobre heróis que derrotam demônios, e dizendo que aquelas histórias são reais. E em um último suspiro, um demônio lançou uma maldição sobre ela, transformando-a naquela criatura esquisita. Kageno não consegue pensar numa mentira boa para falar quem mandou fazer isso, mas a elfa insiste para que ele fale. Então novamente ele tirou da bunda um culto de diablos que estavam planejando reviver demônios. Enquanto a maioria das pessoas esqueceu sobre isso, ele trabalhava nas sombras para impedir esse culto. Ele se apresenta para ela como Shadow, aquele que se esconde nas sombras e caça as sombras, chamando-a para que junte-se a ele. Tendo perdido tudo depois da maldição, ela então concorda em encontrar mais descendentes dos heróis para expandir a organização que ele tinha inventado na hora também, a Shadow Garden, e o nome que ele deu para aquela garota era Alpha. 3 anos depois, já com 13 anos de idade, ele continua sendo um Cavaleiro das Trevas comum em treinamento. Ele pratica espada com a sua irmã, que derrota o Prota facilmente, só que a verdade é que ele finge ser fraco, e sempre deixa a irmã vencer, tirando uma com a cara dela sem que ela saiba disso. Claire agora tem 15 anos, e nessa idade os nobres vão para a Academia Midgar para Cavaleiros das Trevas na capital real. Só que no dia que ela precisava partir, Claire simplesmente desapareceu. Enquanto o pai do Kageno apanhava da mãe pelo sumiço da filha, exigindo que a encontrasse rapidamente, o Prota já estava planejando o resgate da irmã, com uma das novas membras que a Alpha conseguiu recrutar durante esses 3 anos. Beta acha que a Claire foi sequestrada pelo culto do diabo, por achar que ela é uma descendente de herói, e o Kageno fica indignado que as minas ainda acreditam nessa história que ele tinha inventado. No esconderijo, Claire está presa com correntes de selagem mágica, enquanto o sequestrador tenta intimidá-la para saber quem curou ela quando mostrou sinais de possessão, e pergunta se foi o Kageno que fez isso. Ela diz que ele seria incapaz de fazer isso, mas ele quer garantir e fazer o mesmo com ele. Nesse momento ela fica pistola e quebra as correntes para ir pro palco maluco. Ele fica em choque que ela conseguiu se soltar e dá um murro na cara dela. Nisso ele descobre que tem intrusos e é o harém do Prota que veio pro abate. O sequestrador tenta fugir, mas tromba no meio do caminho as meninas que começam a falar sobre o culto do diabo. Ele fica indignado que descobriram o segredo e vai pro pau com elas. Quando ele se liga que as braba é forte demais, toma um remédio para ganhar mais poder, e mesmo assim elas conseguem bater de frente com ele. Ele já mete a fuga e desaparece do local, criando um buraco no chão. Uma das meninas quer correr atrás para pegá-lo, mas a Alpha fala que está tudo nos planos e que está indo direto pro Prota. Nisso, Shadow está andando completamente perdido nos corredores ali, e o sequestrador de fato aparece na frente dele. O cara tenta atacar ele, mas o Shadow maceta ele sem pena. Em choque, ele toma mais um remédio para ganhar ainda mais força e poder para cacetar na porrada o Shadow, só que ele desvia de tudo e finaliza ele sem dó. No dia seguinte, após a missão de resgate, a Claire voltou para casa pistolaça da cara enquanto o Prota lançava aquele chá na paz, e finalmente pôde ir para a capital real estudar na academia. Mais tarde, o nosso Prota tá reunido com todas as meninas da Shadow Garden, e elas lançam a brabra para ele dizendo que a hora chegou e elas vão deixá-lo. E esse foi o resumo do episódio 1 e 2 da primeira temporada de The Eminence in Shadow. Se você
você gostou, já larga aquele like nas sombras, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder o próximo resumo desse anime. E por esse vídeo vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado e a gente se tromba na próxima. Falou!